Olá, pessoal, todos muito bem-vindos aqui nessa rádio maravilhosa, na Madrugada Astral. Bom dia para todos, uma maravilhosa semana também aqui na Rádio Vibe Mundial. Queria agradecer por tantos terem ligado, passaram mensagens a partir do momento que eu trouxe, né, no último programa, o meu oráculo egípcio de moedas, agradecendo a todos vocês por estarem aqui, por perguntarem, por se interessarem realmente pelo meu oráculo. Ele virou um livro, né, está à disposição, tanto pelo meu WhatsApp 11 99564 4509, que eu também faço online esse oráculo. Ele pode fazer online, oráculo egípcio de moedas, o tarô egípcio, numerologia. A borra de café não. A borra de café não se faz online, é presencial, você tem que tomar o café para passar a energia, tá? É bem interessante porque cada um tem a sua marca, a sua leitura. É como cada um não temos o nosso RG, o nosso CPF? Pois é, a borra de café também é a sua única energia. Não tem como você tirar uma xícara e ser de milhões de pessoas. Não existe isso. Você tem que tomar o café, porque você pode estar passando uma mensagem para a pessoa, ótimo, mas não é o correto, não é o certo. Tá? Então, a borra de café, inclusive, num dos programas eu vou trazer para vocês aqui, para não ensinar, mas para vocês verem como que é a leitura, como é a disposição, a bem-aventurança desse oráculo, tá bom? Bom, eu deixei uma conversa, né, no último programa, porque também uma ouvinte quis me perguntar, só que não tive como responder naquele programa, a diferença entre pitonisas e sacerdotisas no Antigo Egito. Nós não temos muitas referências, meus queridos, não temos, tá? Tudo que nós sabemos é muito pouco, é um grão de areia, perto do grande deserto do Saara, do Egito, que nós não temos essas explicações e referências comprovadas. Nós temos algumas sinalizações, algumas situações que são ditas, né, que são conversadas, mas não totalmente. Tá? Antes de eu entrar no assunto, você ouvinte quiser participar dos programas e participar aqui do meu programa fazendo uma pergunta, que eu também estou com atendimento do tarô egípcio, é só ligar para o telefone do ouvinte, que é 3251-3020, aqui da Madrugada Astral, na Rádio Vibe Mundial. Repetindo, 3251-3020. É o telefone da Madrugada Astral, tá bom? E continuando, para dizer o quê? Nós não temos tantas referências, nós temos inclusive mais histórias e referências sobre as pitonisas na Grécia. Mas antes de entrar, vou comentar pelo menos o que eu sei, que é muito pouco, das sacerdotisas no Antigo Egito. Todas elas eram preparadas desde pequenas, a que eles submetiam a testes, a própria família observava, a família criava até os seus 7, 8 anos, e as meninas iam para as escolas de mistérios, como os meninos também, para as escolas de mistérios de Horus, e as meninas para as escolas de mistérios da deusa Ísis, no templo de Philae. Então, essas meninas, elas eram educadas, criadas, elas tinham já uma mudança nessas percepções, no comportamento, no tratamento. Já eram meninas extremamente evoluídas na energia cósmica da sua época. Então, elas aprendiam de tudo, desde as curas energéticas, as curas prânicas,
um lado da medicina egípcia na época, os entendimentos, era tudo passado para elas, os rituais, as ervas, os medicamentos dessa época que eram utilizados justamente feitos de ervas e sementes, caules, raízes, troncos de árvores, folhas secas, folhas vivas, enfim, uma infinidade de conhecimento. Essas sacerdotisas eram preparadas para o seu ventre, tanto é que a dança da arte árabe, que é a dança do ventre que nós chamamos hoje, era nada mais, nada menos do que a preparação do ventre dessas sacerdotisas. A dança fazia com que irrigasse, como é até hoje, irriga o sangue, principalmente no ventre, ajudando na parte digestiva, intestinal, na parte menstrual da mulher, preparando para receber um futuro sacerdote ou uma futura sacerdotisa. Por quê? O que sabemos um pouco é que os antigos sacerdotes, nas primeiras dinastias, eles tinham essa preparação e eles tinham esse entendimento para virarem com o tempo os futuros faraós. Não só sacerdotes. Alguns continuavam com o seu sacerdócio e outros já tinham a capacidade, a habilidade, o poder, a missão, um caminho de destino de se tornar o faraó. Olha que coisa mais linda. Mas dentro de quê? De preceitos, do que eles aprendiam, como as sacerdotisas. Preparavam o seu ventre para trazer um espírito de alta elevação, de alta força moral, espiritual, de alto poder espiritual, de alta força de luz espiritual, que as sacerdotisas engravidavam, muitas, outras não, para trazer ao mundo esses espíritos. Então, elas eram preparadas como a mãe também maior, a mãe terra, como era a deusa Ísis, a mãe astral, a mãe terra, a deusa astral, a deusa em terra. E o que nós sabemos um pouco sobre isso é que elas eram convocadas em todos os aspectos. Nas horas até da mumificação, não era só sacerdotes, tinha uma parte delas também de ritualísticos, que nós não sabemos até hoje muito bem, e eles sabem, mas são os segredos secretos que eu sempre falo no Antigo Egito, que nós ainda não tivemos oportunidade de saber e de conhecer. Toda uma parte fúnebre dessa época, desses rituais, como a cura, a ajuda nos partos, nas enfermidades, no auxílio. Uma iria passando para a outra o conhecimento verbal. Até hoje, mesmo os pergaminhos e mesmo os papiros egípcios, não se encontra muitas referências, e os que são encontrados não são relatados, verbalizados jamais. Então, são esses segredos secretos. Então, as sacerdotisas, elas vinham com esse patamar, com esse empenho também de ajudar na parte espiritual das iniciadas. As pitonisas, que são da Grécia, que são consideradas muitos séculos após para o deus Apolo, né? Que era uma parte, tem até a parte das montanhas e de abismos e os lugares muito difíceis onde ficavam os templos, templos de Apolo, o deus da perfeição. O deus é um oráculo, Apolo, na Grécia, de abertura de caminhos, de perfeição. É Apolo, o deus do sol, a luz maior. E o seu templo ficava num lugar muito difícil acesso, onde eram ritualizados essas pitonisas, principalmente na primavera. Eles têm os montes, né, que eu sempre esqueço direitinho o nome, porque ele é bem difícil, é Pichu, perto das encostas. Então, nesses penhascos, nessas encostas, era difícil acesso para o ser humano, mas nós sabemos que a sua comemoração, as adivinhações e todo um poder que naquela época eles chamavam de adivinhações e divinatórios dessas pitonisas eram na primavera.
eram conduzidos pelos sacerdotes do templo. Existia já uma preparação de semanas dessas pitonisas. Elas eram preparadas também desde pequena, as famílias mais pobres, mais simples, que tinham as suas filhas com algo mais, que seria para nós a mediunidade, a paranormalidade. Elas eram preparadas com ervas, eram preparadas nos ensinamentos das mais antigas para as mais novas e os incensos. Então, a preparação no alimento eram crianças que iam para esses templos, principalmente as meninas, né? Para serem cultuadas, para serem preparadas para os rituais e adivinhações que eles falam, não divinações, mas adivinhações no templo de Apolo, no templo de Delfos. Enfim, o que sabemos é que essas moças, elas já se preparavam antes na parte alimentar, na parte da conduta. Geralmente eram virgens, eram moças puras que poderiam só frequentar, sim, as pitonisas de Delfos e serem. E a partir de ervas, a partir de incensos, meio que faziam com que a sua abertura, né, os seus canais, seus chakras espirituais eram abertos para darem informações do Antigo Egito. Quem aqui não viu os 300, né? Aquele filme da Grécia, de Espartas, os espartanos, os 300, Leônidas e seus 300, que invadem, querendo ou não, a Pérsia. Foi uma guerra de milênios, na verdade são centenas de anos. A Pérsia dominava toda aquela região, que hoje, querendo ou não, é o Irã, as proximidades com o Iraque. Enfim, o povo persa, eles eram os dominadores mesmo naqueles séculos. E então, nessa guerra entre Grécia e Pérsia, Leônidas também, com vários massacres, infelizmente, né, cotados na história, ele foi, antes de mais nada, antes de guerrear com o povo persa, pedir a luz, a iluminação, a positividade das pitonisas de Delfos, onde a resposta foi negativa, mas dizem também que muitos séculos após a pureza em Delfos, a pureza das pitonisas de Apolo, já havia comércio, já havia manipulações e etc. Então, nós não sabemos também totalmente o que é correto na antiga Grécia, como as civilizações do Egito Antigo. Enfim, essas pitonisas, elas eram preparadas mesmo para entrar em transe, a partir do momento das ervas, a partir do momento dos incensos, que deixavam elas abertas para poder entrar em transe com as divindades que eles chamavam, para darem sim a sua mensagem àqueles que a procuravam. Mas antes de mais nada, eram conduzidos pelos sacerdotes. Onde no Egito era Philae, era o templo de Philae. Eu conheci um templo maravilhoso, só de você colocar os pés você já fica emocionada. Tem muitos gatinhos, é interessante, né? Tem muitos gatinhos nos templos no Egito, e em Philae não ia ser diferente. E você sente a energia forte, aquele sol batendo em você, o Nilo, as águas do Nilo muito próximos, e é muito forte tudo isso. Então, eu imagino os rituais, as épocas de celebração, de alegria, né, com o aumento, com as enchentes do rio Nilo, porque banhava toda as plantações, e onde havia um crescimento, um nascer maravilhoso. Então, meus queridos, é assim, é muita positividade, é muita luz, muitos segredos do Antigo Egito, muita força, muito poder, como na Grécia, mas os séculos vieram e tudo vai sendo manipulado, deturpado e etc, etc. Então, nós não temos uns registros tão mais fidedignos como eles tinham naquela época.
Então, para você, minha querida ouvinte, que fez essa pergunta, está respondido para você, tá? Você pode acessar em qualquer canal, principalmente do Sagrado Feminino, que traz muitas histórias de sacerdotisas e de pitonisas, como também na época celta, na época dos druidas, que também haviam sacerdotisas, né? Enfim, que era a Irlanda e toda aquela parte onde os celtas e druidas viviam. Você pode adquirir, pode acessar desde o Google, pedindo informações, lendo livros, vendo vídeos nas plataformas, que você vai conseguir com certeza ter mais informações. Então, eu espero que tenha respondido para vocês. Existe, sim, muitas diferenças, pode ter certeza absoluta em relação a isso, mas o que é mais positivo em tudo é essa vontade de servir. Quando você aprende, quando você coloca e exerce esse poder da paranormalidade, da tua mediunidade, como você quiser se referir, é maravilhoso. Por quê? Porque você está colocando em prática aquilo que você sentiu, aquilo que você sente, aquilo que você quer trabalhar. Como eu trabalho nos oráculos já há 45 anos, com 43 anos de eventos, sendo uma das mais antigas aqui em São Paulo, pelo menos. Então, eu tenho o prazer de trabalhar, de ajudar, de orientar. O meu trabalho é há muito tempo, né? Eu trabalho com isso e não só isso. Nunca foi só isso. E é isso que vocês também podem entender a partir do momento que vocês têm a profissão de vocês, o estudo de vocês e ir para uma terapia alternativa, desde os oráculos, né? Desde das terapias alternativas, desde tarô, mesas, o que vocês quiserem se aprimorar e estudar é muito válido. Mas eu sempre tive 2, 3 profissões ao mesmo tempo. Ok? E que cada um também faz para si aquilo que quer, aquilo que é importante, aquilo que prefere fazer e que é positivo de ser feito. Então, o estudo, quanto mais você se alinhar desse lado espiritual, desse lado mental, a sua força, o poder aumenta cada vez mais. O teu poder de conhecer, de saber, de querer entender, de ler. Antigamente, meus queridos, nós não tínhamos computador, nós não tínhamos livros e tarôs específicos, nós não tínhamos esse conhecimento que vocês e a maioria de nós todos temos agora, nós não tínhamos nada disso naquela época. Nós íamos para a biblioteca, pegávamos relatos, pegávamos revistas, nós não tínhamos youtubers, nós não tínhamos podcast... Não tínhamos nada, simplesmente a gente tentava descobrir ou descobria mesmo com o passar do tempo aquilo que você mais se identificava. Então a nossa vida aqui hoje, dentro do sistema, dentro da espiritualidade, dentro das terapias alternativas, do estudo, do conhecimento, é a sua busca, que está até mais fácil. Eu fiz um curso X, eu não gostei. Vai fazer outro curso, até você ver o que realmente você se adapta, ver o que realmente você quer para você da sua caminhada. Entendeu? Hoje nós temos um leque de muitos estudos, de conhecimentos, de cursos, de palestras, de vários esotéricos, de várias linhas que você quer se aprofundar. Então, isso é muito importante. Então, confie em você. Você quer desenvolver uma linha? Desenvolva. Você quer fazer um curso? Desenvolva. Você quer prestar atenção naquilo que é realmente iluminado e positivo? Vá em frente. Mas confie no seu potencial de querer, de fazer, de trazer essa parte desse conhecimento, dessa sabedoria
né? Que é nato, está nato dentro. Nós já trazemos também no nosso DNA para essa matéria a nossa espiritualidade maior. Só falta ancorar aqui na Terra. Muitos de nós precisam estudar mais, precisa com certeza estudar sempre, mas estudar mais para saber mais, porque faz parte daquilo que você trouxe no seu espírito aqui para a Terra. Poxa, como é que eu sei isso? Não é? Não é o que a gente fala? Como é que eu sei isso? Não, eu sei isso. Como? Não sei. Onde eu trouxe? Não sei. De que forma eu trouxe? Não sei. É nato do nosso espírito, em nossas almas. E aqui você vai aprofundar esse conhecimento, vai aprofundar essa sabedoria divina. Tá? Vou querer deixar aqui para vocês agora o meu contato, que eu acabo sempre esquecendo. Sou a Sâmara Bessaibes, o meu telefone é de São Paulo, 11 99564 4509. Continuam meus atendimentos, né? Online, do Oráculo Egípcio de Moedas, Tarô Egípcio, Numerologia, Borra de Café, só presencial em eventos, principalmente. E estou nas páginas tanto do Facebook, Sâmara de Bessaibes 1 e 2, fanpage Borra de Café Tarô Egípcio, @Sâmara Bessaibes, como também no TikTok, e Magia na Luz, Sâmara Bessaibes no YouTube. Que vocês quiserem perguntar, estarei sempre à disposição, quiser marcar também um horário, passarei o valor direitinho, enfim. Esse programa, ele traz para vocês também, fica aqui na plataforma, aquele que perdeu uma pergunta, perdeu a programação, pode rever tanto na Astral TV como aqui na Madrugada Astral, na Rádio Vibe Mundial. Está nas plataformas, também estará na minha plataforma, né? Enfim, todo mundo parte para uma positividade muito grande, uma luz muito grande de positividade naquilo que se encontra, naquilo que se quer fazer. Hoje, nós não temos tantas escolas de mistérios como no Antigo Egito ou na Grécia Antiga. Mas temos ainda escolas do sagrado feminino, o masculino, algumas filosofias de vida. Ainda encontramos algumas escolas iniciáticas. Filosofias de vida são as primeiras que nos é mostrado. Então, traz para cada um essa positividade de você escolher, de você estudar. Não dá tempo de fazer um curso, não tem como pagar também um curso. Nós estamos com muitos cursos online que você pode acessar sem pagar nada, assim, interagir com aquela matéria, interagir com aquele assunto, interagir se é aquele curso ou aquela linha que realmente você quer, né? Então, eu não dou mais aula, não tenho como, mas lancei esse livro também que dá o direcionamento, como você joga, de que forma você joga, é bem interessante. Quer fazer um outro curso com outras terapias alternativas? Maravilhoso para vocês. Busque, procure, mas busque aquilo que você quer, que você tem vontade de fazer, que é do fundo da tua alma, do fundo do teu coração, que você está sendo encaminhado, que você está se direcionando. Então, levanta a tua autoestima, coloca esse poder novamente dentro de você. Eu busco, eu procuro, eu estou nesse meu caminho, nessa caminhada, e eu conseguirei. Quando você fala eu conseguirei, não, você já conquistou e conseguiu. Lembra que nos outros programas, olha a positividade, como é para fluir na lei da energia quântica. Então, você já conquistou. Só o fato de você estar ouvindo aqui a rádio, com esses comunicadores maravilhosos, com assuntos diversos, você já tem esse poder, né, de estar com outro entendimento, com uma outra elevação consciencial. Vá em frente, não desanime. E eu desejo para você, para o seu dia, muita luz, muita força, muita realização. Não desanime. Acredite no teu potencial, acredite no que você está conquistando e já conquistou e vai conquistar cada vez mais.
Sucesso a todos e qualquer dúvida pode entrar em contato. 11 99564 4509 Sâmara Bessaibes. Desejo aqui muita luz, muita força e sucesso e prosperidade para todos vocês. Até o próximo programa.